Olá, muito amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos e amigas no Salvador Jesus, que a graça de Cristo esteja sempre conosco. Amém. Hoje nós estamos juntos novamente no nosso momento de devoção, hoje 23 de maio, sábado, sempre rogando sobre nós as bênçãos do nosso Deus. Eu sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, Espírito Santo. Textos que a gente vai compartilhar hoje é o texto de Romanos, a sequência do texto de ontem, Romanos 3, 21 até o versículo 31, onde diz assim: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Essas são as palavras de Romanos 3, versículo 21 até o versículo 31. A temática continua a mesma de ontem, a questão da lei, né? Se a lei salva, se a lei não salva, e novamente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que a salvação é pela graça. Deus nos aceita por causa de Jesus, pela fé que nós temos em Cristo, e não por aquilo que fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Não significa, e o último versículo é muito claro a esse respeito, ele diz, é um erro também dizer que a lei não vale nada. Estamos dizendo que a lei não vale nada? Ele diz, não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem o seu valor. Nós falamos ontem a respeito disso. O valor da lei é mostrar que eu sou pecador. Eu não saberia que sou pecador senão pela lei de Deus. Então a lei mostra o meu pecado e me mostra que por causa desse pecado eu estou condenado. Mas aí vem a graça de Deus, mostrando que Deus preparou uma salvação para mim mesmo nessa condição, que é a salvação em Cristo. E Ele vai me aceitar, independente de qualquer coisa, pela fé em Jesus Cristo. Ele fala sobre os judeus, sobre os não-judeus. Será que só um povo será salvo? Deus vai salvar só os judeus? Ele diz não. Os judeus serão salvos na base da sua fé, assim como os não-judeus também serão salvos na base da sua fé, na base da fé em Jesus Cristo. Então, essas palavras são palavras de muita misericórdia, são palavras de grande conforto para todo ser humano. Se Deus fosse salvar a gente por causa das nossas obras, isso seria extremamente, digamos assim, a gente viveria o tempo inteiro sem saber se eu seria salvo ou não. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não vai olhar isso. Ele vai olhar
aquilo que eu tenho no coração, a minha fé. Se ela está em Jesus, então essa é a fé salvadora. E é por meio dessa fé, por meio de Cristo, que eu tenho a certeza do perdão e eu tenho a certeza da vida eterna. A afirmação de que a salvação é pela graça, de que Deus nos aceita por causa de Cristo, é um bálsamo refrescante que cai sobre o coração do pecador. Um coração que é ferido por causa do pecado, que infelizmente nos assedia, que está o tempo inteiro ao nosso redor. E infelizmente muitas vezes em pensamentos, palavras e ações nós pecamos, também por omissões. Mas diante de nós também, sempre de novo, está a graça de Deus em Cristo, na oferta do perdão, no chamado ao arrependimento e na oferta do perdão gracioso, perdão que Jesus conquistou para cada um de nós. Que a gente fique sempre firme nessa fé, na certeza de que eu sou salvo, eu sou aceito, porque creio no Salvador Jesus Cristo, porque Jesus vive em mim, e assim eu posso ter a certeza do perdão e da vida eterna. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é sempre bom. Obrigado porque posso ter a plena convicção da salvação em Cristo. Querido Deus, abençoa sempre a todas as pessoas, especialmente para que possam, aquelas que creem, permanecer nessa fé em Jesus, aqueles que ainda não creem possam conhecer o seu Salvador e assim crer nele, e abençoa para que o seu Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Querido Pai, esteja sempre conosco, guardando e guiando a nossa vida, e olha sempre com misericórdia, especialmente esse momento que o mundo e o nosso país também vive. Entregamos tudo em tuas mãos, certos de que o Senhor está sempre conosco. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus e, por sua graça, se Ele assim permitir e se assim o quiser, que nos encontremos aí na próxima semana, na segunda-feira, para o nosso próximo momento devocional. Um grande abraço a todos.